Vamos resolver esse exemplo. Comparando métodos de ensino de matemática. Os 36 alunos de uma turma são divididos ao acaso em dois grupos de 18. Para o primeiro grupo, o ensino de matemática é feito usando elementos de multimídia. Enquanto isso, no segundo grupo, o ensino é feito pelo método tradicional, quadro, negro e giz. No final do período, é aplicado um teste comum aos dois grupos, com o seguinte resultado. Então, nós temos aqui, esse primeiro resultado aqui é o do grupo 1, e esse segundo resultado é o do grupo 2. Então, considerando os dois grupos como amostras aleatórias das duas populações, independente e normalmente distribuída, determine um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira diferença das médias populacionais dos dois grupos, tá? Então nós vamos estudar essa amostra e vamos levar a nossa conclusão à população, tá? Então vamos seguir aqui um exemplo. Primeiro, vamos definir as variáveis. Sejam x e y as variáveis aleatórias representadas pelas notas do grupo 1 e 2 respectivamente. Então x representa o grupo 1 e y representa o grupo 2. Denotamos as correspondentes médias populacionais. Nós não temos essa informação, as médias populacionais. Nós temos as médias amostrais, que é dessa amostra, e nós temos o desvio padrão dessa amostra. Para isso, nós podemos usar o Excel. Então, eu posso pegar essa amostra e calcular a média usando o comando média. No comando média, eu seleciono exatamente esse grupo e tenho a média do grupo, que é a soma de todos os elementos, e vou dividir pelo total. E posso calcular o desvio padrão desse grupo, usando esse comando, desvio padrão amostral, tá? Seleciono a mesma coisa aqui, eu calculo a média desse grupo e calculo o desvio padrão desse grupo aqui, tá? Podemos usar o Excel. Então, com isso nós temos a média e o desvio padrão. Com essas informações, nós vamos calcular esse parâmetro, o C, tá? Nós temos aqui a média amostral, já aqui dizendo o que é que significa cada elemento aqui. Então, nós temos a média amostral do primeiro grupo, o desvio padrão do primeiro grupo, a média amostral do segundo grupo, o desvio padrão do segundo grupo. Estamos supondo normalidade para a distribuição das notas dos dois grupos. Como o desvio padrão são desconhecidos, eu não conheço o desvio padrão da população, só da amostra. E como o tamanho da amostra são pequenos, usaremos então a distribuição de t-student. O desvio padrão amostrais são relativamente próximos. Desvio padrão amostrais, esses dois aqui. Usaremos a seguinte estimativa combinada. Então, n é a quantidade de elementos da variável x do primeiro grupo e m a quantidade de elementos do segundo grupo. Então, aqui nós temos o desvio padrão ao quadrado do primeiro grupo, o desvio padrão ao quadrado do segundo grupo, e aqui a quantidade de elementos do primeiro e do segundo grupo. Então, temos 18 na quantidade, o desvio padrão é 1.151 ao quadrado, aqui é 0,86 ao quadrado, 18 quantidade de elementos de n, 18 quantidade de elementos de m, menos 2. Fazendo essa conta aqui, temos que esse parâmetro S vale 1.016, tá? Vamos calcular aqui o E. Então, nós já temos exatamente esse valor, que é 1.016, foi calculado anteriormente. Como nós temos ao todo 36 amostras, o grau de liberdade é 36 menos 2,
porque são dois grupos. Ficaria 36 menos um de um grupo menos um do outro grupo, por isso dá 34. Então, a curva T de estudante para um grau de liberdade de 34 com 95% vai ter essa característica. Então, esse Z aqui, T, que corresponde ao limite, é 2.0322. Então, 2.032, que é esse valor que seria aqui, para ficar 22. Pronto, mas pode ser 22. Colocando essa informação, esse aqui é 0.32, que é o T de estudo, correspondente a 95%, tá? Esse S aqui, tá? Esse S aqui, nós já calculamos, que é em relação a 0.016, vezes a raiz quadrada 1 sobre a quantidade do primeiro grupo, 0,18, 1 sobre a quantidade do segundo grupo. Então, esse Ezinho aqui vai valer 0,68. Ok? Conhecido esse E, nós temos que, para determinar os limites do intervalo de confiança com 95% da média populacional, nós estamos fazendo o estudo da amostra. Nós temos a diferença, e aí eu vou usar a diferença amostral para referir a diferença populacional. Ficaria X, estou considerando que o primeiro grupo teve notas maiores, 6,622, e Y, a média 5,774. Mais ou menos o valor do nosso E, que é 0,888. Então, nós temos os valores, fazendo esses cálculos, que vai o limite inferior de 0,29 e o limite superior de 1,57. Então, esse valor 0,29 estaria mais ou menos aqui, e o valor de 1,57 aqui. Então, nós estamos com esse intervalo aqui, limite inferior 0,29 e limite superior 1,57. Então, estaria com a probabilidade aqui dentro de 32,77. Notemos que no intervalo inclui apenas valores positivos. Olha, e aqui está o zero, e esse intervalo está todo na região positiva, tá? Indicando uma tendência no sentido que a média do primeiro grupo, a média de X, é maior do que a média do segundo grupo, para um nível de confiança de 95%. Então, podemos afirmar que a metodologia que usa multimídia tende a produzir notas superiores ao método tradicional, ao nível de confiança de 95%, que foi o nosso nível de confiança dado, tá? Então, é assim que se faz essa análise, utilizando esse intervalo de confiança. Até a próxima.